Legendários! Quem são? O que fazem? O que comem? Hoje vamos falar sobre isso. Direto assim, vai! Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente. Vamos falar desse assunto que, assim, como eu sou questionado em relação ao legendários. Tem legendário por todos os lados. Primeira coisa que a gente poderia falar é aquele ponto positivo, que nos parece positivo olhando aqui de longe. Uma quantidade de testemunhos de mulheres assim, meu marido mudou completamente. Esse videozinho aqui eu acho muito legal. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó. Antes de ser legendário. Não tem como você negar que eles são bons de marketing. São bons de marketing. Acho que seria a primeira coisa a se falar sobre isso. Isso é uma coisa muito boa. Eu acredito que esses relatos, sendo verdadeiros, são as mulheres mais satisfeitas com seus maridos. Isso não é uma coisa que a gente pode ignorar. Nos vários convites sobre o evento, legendários, sobre o movimento, eles falam em restaurar a masculinidade, ajudar os homens a assumirem o seu papel de homem. O Shep Putsu, que é o idealizador, o criador do evento, ele fala o seguinte, eu assisti a uma entrevista dele completa, e ele fala assim, olha, depois do programa, depois que eles sobem a montanha, esses homens passaram a liderar a sua casa. Então, liderar a casa é algo maravilhoso. Eles foram, então, ensinados lá na montanha, sobre liderar a sua casa, o que é bíblico. O homem é o cabeça, contradizendo, assim, o feminismo. Já que muitas igrejas têm medo de falar, essa é a verdade, muitas igrejas não falam, porque têm medo. Têm medo. Os pastores têm medo das mulheres. Então aqui você enxerga uma coisa muito positiva. E se não ouvem isso na igreja, então estão ouvindo lá. E isso está de fato despertando a essência deles, a liderança masculina. Então isso de fato tem a ver com masculinidade. A questão da liderança masculina, porque a escritura de maneira explícita diz isso. E algo que se ouve muito tem a ver com serviço, que a liderança é para servir. Outro conceito completamente bíblico. De Jesus, lembra de Jesus servindo ali, os discípulos lá, Jesus vai e começa a lavar os pés. Ele, sendo Jesus, se posicionou como escravo e falou, quem quiser ser o maior, seja o menor. Então, algo que a gente ouve muito também, aí nos legendários, a ideia da liderança para servir. Como a gente está vendo aqui nesse vídeo também. Lá numa entrevista com o Shep, um dos entrevistadores disse assim, olha, é uma sensação de missão, de pertencimento. Ele fala isso lá na entrevista. E orgulhoso de fazer parte de algo maior. O homem ele foi feito mesmo para conquistar. Criado com um propósito. Lembra da grande comissão? Ide e fazei discípulos. E Jesus também disse, vocês são luz do mundo. O evangelho de Jesus, ele confere esse propósito. E como igreja, nós somos chamados a viver por esse algo maior, que é a glória eterna. Nós temos essa grande missão. Então, se a igreja não prega sobre isso, então às vezes os homens ficam mesmo lá sentindo ali falta de alguma coisa, porque os homens nasceram para isso, para conquistar. Agora, a minha dúvida é se essa conquista, às vezes me soa que tem um pouco a ver com a teologia da prosperidade, conquistar coisas aos olhos do mundo. Não sei se é. Teve uma fala do Shep lá na entrevista, em que me soou assim. Ele chega a dizer o seguinte, olha, dos que tu me deste, Senhor, não perdi nenhum. Aí ele fala, dos homens, dos clientes que tu me deste, eu não perdi nenhum. E me parece que a igreja, se eu estiver errado, vocês podem me informar aqui, que o fundador vem de uma igreja neopentecostal, que tem a teologia da prosperidade. Então isso pode ser um ponto ruim. Eu também acredito nisso, nós nascemos com um propósito. E quando não se prega o evangelho verdadeiro, não se mostra isso. E aí os homens ficam carentes de alguma coisa. Mas a minha pergunta é se lá, esse senso de propósito, de pertencimento, porque isso é o que acontece. Os cristãos tinham isso. Na igreja você tem isso. Na igreja em que se prega a palavra vai ter isso. Minha dúvida é se essa noção de propósito é por algo maior de fato, que é a eternidade, a glória eterna, ou por dinheiro, por coisas humanas, por conquistas terrenas. Essa é a minha pergunta. Entretanto, enfim, então a gente vê algumas coisas bem positivas aí, algumas considerações bem interessantes. Ok, agora vamos falar de algumas outras coisas, que é uma pergunta que a gente tem, porque é muito fechado, é uma coisa muito fechada, mas você pega algumas coisinhas aqui, outras ali, mas tem algumas coisas que geram dúvidas genuínas nas pessoas, principalmente porque eles não convidam principalmente cristãos? Não, então pergunta para o pastor, e aí, como é que é? O que você pergunta lá para um membro da igreja, um membro da igreja pergunta para a gente, o que você acha?
Então essa questão aí, ser um pouco escondido o que acontece, como é que eu vou recomendar algo que eu não tenho certeza que acontece? Então a gente tem dúvidas genuínas, não é, é um fariseu. Não, a gente como pastor, nós somos encarregados para cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo, para servir esse rebanho. Então a gente tem uma preocupação genuína. Isso aqui é um lobo ou de fato está contribuindo? Então são perguntas genuínas. Então algumas considerações. O preço caro é sim uma consideração que pode servir de mau testemunho. E também a gente fica com receio de ser um produto gospel. É um receio genuíno. É uma pergunta genuína. Aí, não sei como que eles costumam responder a isso, mas é uma pergunta genuína que a gente tem. E a gente ouve, às vezes, ímpios mesmo tirando sarro. Eu sei, ímpios falam mal de qualquer coisa. Mesmo a igreja estando certa, ímpios vão criticar. Contudo, fica me parecendo que o preço é muito caro mesmo. E é um alvo de críticas e de perguntas genuínas. O valor anunciado, nessa página aqui, ó, de Legendários aqui do Brasil, R$ 1.490 para passar um final de semana na montanha. Você não aluga a montanha. As pessoas que trabalham são voluntárias também. E aqui, quem já foi pode confirmar essa informação aqui. Eu ouvi falar que até os voluntários pagam. Até os voluntários. Se isso não é verdade, vocês, por favor, podem escrever aqui, eu vou fixar o comentário, tá bom? De qualquer forma, ainda que o voluntário não pague, ele não recebe, porque é voluntário. Comida, eu suponho que seja algo muito simples, por conta do caráter militarizado do evento. De acordo com com esse site aqui, em que eu achei o valor, o legendário, ele leva vários dos seus utensílios para a montanha. Mochila, roupas, cobertor, manta, jaqueta impermeável e mais algumas coisas. Alguns dos divulgadores, um deles acho que é Ricardo, que é um corretor muito conhecido. Eu acho que ele é um dos grandes garotos propaganda aí do evento. Ele alega o seguinte, não, mas tem caminhão, tem seguro de vida. Eu já pesquisei, seguro de vida é algo bem barato. Mas enfim, me parece que não justifica um preço tão exorbitante assim. Mas nada que a transparência não resolva. Eu acho que tanto a igreja, na nossa igreja, por exemplo, tudo é muito transparente, a arrecadação. Todo mundo que é membro tem acesso, quem é contribuinte tem acesso a tudo. Quanto que ganha o pastor, quanto que... No meu caso, eu não recebo nada, mas recebo apenas um auxílio moradia. Mas as nossas igrejas são assim. Então, nada que a transparência aí não possa resolver esse problema. Agora, tem um pastor fazendo um convite para as pessoas irem para o evento. É esse pastor aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E você vai notar, ó, que esse pastor, ele está... Vocês conseguem ver aqui em cima? Aqui está o nome dele, e aqui outros dois que é um post compartilhado. Aí tem aqui legendários. Aqui, ó, vocês conseguem ver? Legendário Jornada. Então, me parece ser uma posição mais oficial deles. E aí ele explica o valor caro. Vamos ver, ó. É que tem um propósito de evangelismo de impacto. Isso aqui é importante também, hein? Tem um propósito de evangelismo de impacto. Isso aí é uma coisa importante. Já vou falar disso mais à frente. É para homens especificamente. Então, é um trabalho que visa proclamar Cristo no coração de homens, que às vezes são homens que vivem um casamento disfuncional por responsabilidade dele como homem dentro de casa. Então, é uma estratégia para, primeiro, levar essa pessoa a Cristo. Em segundo lugar, colocar ele no trilho de um casamento gratificante, tendo nele a fonte de protetor, de provedor, daquele que supre a esposa e os filhos com amor, com carinho, ok? É um movimento válido. Eu sei que custa caro as inscrições devido aos royalties de direitos autorais, ok? Então tá bom, aqui a gente tem uma posição que me parece oficial, porque está sendo compartilhada ali com uma das páginas aí do Legendário. Está explicando, olha, um dos motivos de ser caro é os royalties. Então fica uma pergunta genuína, né, do que está sendo feito, como é que é isso? Fica um caráter de empresa. Então é sim uma pergunta genuína. Eu sei, existem sim os fariseus, nós podemos ser, qualquer um de nós, eu posso ser. As pessoas não podem ver alguém fazendo sucesso que critica. O fariseu era assim. Mas é claro que tem algumas dúvidas genuínas da questão do comércio. Uma coisa complicada também, na minha opinião, em relação ao preço caro, é porque, como o próprio pastor disse aqui, o caráter do evento, ele é, em essência, evangelístico. Eu vi também o Shep, numa entrevista, o fundador, falando sobre isso, sobre ateus, pessoas que se convertiam. Eu também vi alguns relatos de muitas pessoas dizendo que boa parte do público é marido
Eu vi uma ímpia falando sobre isso. Olha lá quem vai para subir a montanha, é só gente que não presta. Ótimo. Então, maravilha, porque isso é evangelismo. É quem não presta mesmo, é para todo mundo, e todos nós não prestamos. Então, é isso mesmo. Então, você vê o que para ela era um problema, para mim eu acho que é uma maravilha. Se ele está conseguindo levar gente que adúltera, arrebentou com tudo em casa e vai para lá e muda de vida, então o que para ela era uma crítica, para mim é um elogio. Mas com base nessa fala, na fala do Shep, em outros relatos, a gente vê que o evento tem um caráter muito evangelístico. Muito evangelístico. Nesse caso, eu não creio que é correto. Não creio que é correto cobrar pela mensagem de salvação. E vamos lá, e aqui, o vídeo vai ficar até um pouco longo para tentar dar uma resposta teológica a essa questão das cobranças. É um grande engano achar que não se possa cobrar por coisas que têm um cunho religioso. Ó, tudo que tenha cunho religioso é proibido a cobrança. Não é verdade isso. É muito comum citarem os cambistas e vendedores de bois, de ovelhas, lá do templo, lembra? Que foram expulsos do templo por Jesus. Eles citam esse caso para falar todo tipo de cobrança relacionada à questão da religião, do culto, é errado. Isso é uma interpretação muito errada do texto. Jesus não os expulsou por cobrarem. Não era errado o comércio ali. Como que a gente sabe disso? Deuteronômio capítulo 14. Se o caminho for comprido demais e você não puder levar o dízimo até o templo, por estar longe do lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor seu Deus o abençoar, então o que você deve fazer é trocar tudo por dinheiro, levar o dinheiro na mão e ir ao lugar que o Senhor seu Deus tiver escolhido. Esse dinheiro você poderá gastar em tudo o que quiser, bois, ovelhas, vinho ou bebida forte, ou qualquer coisa que desejar. Ali, na presença do Senhor, seu Deus, você comerá e se alegrará, você e a sua casa. E o pior, tá vendo aqui, ó? Um dia Deus vai levar vocês para a terra prometida. Vocês vão entrar em Canaã, e lá Deus vai escolher um lugar para que vocês cultuem, o templo, que era em Jerusalém. Mas se o lugar for distante demais, vocês podem trocar os seus bens aí por dinheiro, e lá, e tudo indica aqui que era lá no templo mesmo até, e lá vocês compram o que vocês precisarem para cultuar a Deus. Imagine um judeu vindo de uma cidade distante com um bezerro na mão. O tamanho do trabalho e às vezes até o risco de assalto era maior. Com dinheiro, mais fácil fugir. Algo pequeno, mais fácil de se defender. Imagine então um judeu que morasse fora de Israel. Mais complicado ainda. Ele então recebia o seu dinheiro em moeda estrangeira, moeda não utilizada em Israel. Nesse sentido, os cambistas, ou seja, moeda de troca ali, o câmbio, a casa de câmbio. Nesse sentido, os cambistas que trocavam a moeda e os vendedores de bois eram uma bênção. E autorizado por Deus, Deuteronômio capítulo 14. Então fica claro que não é verdade que toda coisa que será utilizada na adoração para o sagrado, de cunho religioso, não pode ser vendida. O texto é explícito em falar que pode. Portanto, o problema aqui não era o comércio. Não era o comércio, que seria usado para algo com um fim religioso. Deus permitiu. Então, por que Jesus expulsou? Alguma dica que a gente tem em relação a isso, algum princípio que tem a ver com isso? Talvez seja o seguinte. Primeiro, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Com base nessas palavras, o sentido provável é o seguinte: aqueles homens, eles ocupavam todo o átrio com o comércio, de modo que não havia mais espaço para adoração. Agora, ao invés de ouvir adoração a Deus, se ouvia o mugido dos animais. Então, isso pode acontecer. Essa é a primeira grande possibilidade do porquê Jesus os expulsou. Segunda grande possibilidade, que eles cobravam preços abusivos, extorquindo o povo e provavelmente ainda exigindo que o povo comprasse apenas deles, acontecendo ali um monopólio. Em Lucas 19 a gente tem essa indicação. Depois disso, quando entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, porém, a transformastes em antro de assaltantes. Se o comércio em si não era errado, se vender em si não era errado, se comprar em si não era errado porque Deuteronômio 14 autoriza, eles não eram então ladrões por venderem. Provavelmente então eles eram ladrões por venderem com base em um preço muito caro, por preços abusivos, muito mais caro do que o normal. E aí então, olha que coisa interessante. Lembra quando Jesus enviou seus discípulos para pegar o evangelho? De graça dai, de graça recebei. Então, pegando esse texto de que não é verdade que tudo que tem a ver com a questão sagrada tem que ser de graça, pode se cobrar. E pegando então essa também aqui, ó, de graça dar e de graça receber, relacionada a esse contexto de evangelização. Eu creio que em se tratando de evangelização, nada deve ser cobrado. Ao longo da história a gente tem, ó, a própria Bíblia comercializada. A própria Bíblia.
Seminários sempre teve preço. Cursos de edificação aos crentes sempre foram vendidos. Eu não vejo problema. Mas eu creio que quando se trata da evangelização, de graça dai, de graça recebei. Agora, no caso de um retiro, em que você precisa alugar um local, tem alimentação, e você precisa fazer a conta, quantas pessoas estarão para então fazer a conta correta em relação ao alimento? Eu acho perfeitamente normal cobrar uma taxinha, mas que fosse mais para cobrir os custos mesmo. E por que cobrar a taxa? Eu participo todo ano de um evento chamado Legado Cristão, é de graça, porque foi cedido um espaço público para que possamos fazer o evento, então não pode cobrar. Na primeira edição nós tivemos mais de 3.500 pessoas, mas eu acredito que foram, quantos que participaram de fato? Em torno de 2.000, ou seja, quase a metade não foi. Mais de 1.500 pessoas que se inscreveram não foram. E o local é restrito. Essas pessoas que não foram tomaram o lugar de outras que gostariam de ir, mas as inscrições já estavam encerradas. Eu cheguei até a falar, vamos cobrar alguma coisa, nem que você então pegue o dinheiro e doe tudo para alguém. Mas porque pagando as pessoas acabam se comprometendo em ir. Então na igreja que eu sou pastor, a gente faz um retiro evangelístico, mas não tem nada de escondido não, tudo é revelado. A gente, é pregação do início ao fim, você vai lá para Deus mudar a sua vida por meio da pregação do evangelho. É pecado, pecado sobre pecado, vamos mostrar o seu pecado e por aí vai. E esse é um retiro, começa sexta, sabe, acaba do domingo. Como a gente tem que comprar alimento, como o local é limitado, nós cobramos um valor simbólico. Faz tempo que a gente não faz esse evento por conta da pandemia e segundo porque a gente não encontrou lugar. E a gente comprou uma chácara só para fazer esse evento. Mas a gente espera assim, sei lá, se o evento for R$150, a gente vai cobrar 50 e R$100 a igreja vai bancar. E os 50 é só porque a gente já fez no passado de graça mesmo. E aí acontecia esse problema. Tava lá, fazer 100 inscrições, ia 50. E aí tomava o lugar de muitas pessoas. Então, mais para efeito de controle, esse precinho simbólico aí. Mas, na realidade, é a igreja que está bancando. Então, essa seria a minha perspectiva. Daquilo que, de fato, é evangelístico, o preço caro, o preço em si já é uma questão meio complicada. O preço caro, na minha opinião, é sim uma questão a se considerar. E a gente fica, sim, com receio de uma comercialização da salvação, o que de fato não pode ser. Segunda consideração, um receio de um uso de estratégias humanas e marqueteiras, da sabedoria humana, da força humana para fazer a obra de Deus. O Shep disse o seguinte, tem muitos homens que estão aborrecidos na igreja, e eu me pus a pensar, os homens precisam de adrenalina. Esta é uma combinação de Deus, família e aventura, riscos, desperta o coração de todos. Isso é uma linguagem muito ruim, ele está aqui explicando a visão dele em relação a Legendários. Eu creio que a igreja não existe para prover adrenalina, aventura. A igreja é coluna e baluarte da verdade, a igreja é casa de oração. Fica aqui comigo para você não achar que eu estou sendo radical demais. Mas me parece isso, estratégia humana para edificar o reino de Deus. E não é assim que se faz o reino de Deus. Não conte para ninguém. É a velha estratégia do encontro com Deus, lembra? A estratégia de seduzir alguém com marketing que não é um bom marketing, na minha opinião. Que entende a fraqueza humana e usa a fraqueza humana para atrair. Porque tem um bom marketing. Que é o bom marketing. Por exemplo, se de fato essas pessoas mudaram, é correto, você precisa expor isso. Olha, tá vendo aqui esse cara? Esse cara estava quebrado e agora ele está aqui. Olha o que Deus fez na vida dele. Isso é marketing, mas sem problema. O marketing, em essência, não é errado. A ideia é de você expor genuinamente aquilo que você tem de bom ali. Agora, tem um marketing que é ruim, em que você entende a fraqueza humana e você se utiliza da fraqueza humana para atrair. Nesse caso aqui, qual é a fraqueza humana? A curiosidade. Um diz que é maravilhoso e não fala o que é e o cara fica doido para ir. Não é o Espírito Santo atraindo. Não, é o marketing. E o marketing por meio da exploração da fraqueza humana. Nessa entrevista que eu assisti, o pastor que é o líder do movimento no Brasil conta que ele foi injustiçado em um dos programas lá no evento, lá na montanha. E pelo que eu entendi, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Pelo que eu entendi, era meio de propósito mesmo. É tipo um... Como é que é o nome daquele filme lá? O Tropa de Elite. Pode passar isso, 02! Porque a ideia, o evento é militarizado. Então eu entendi que ele foi injustiçado ali, me parece que de propósito mesmo. Que é aquilo, é o que eu falei, é o Tropa de Elite, meu amigo, é o Tropa de Elite evangélica. Que visa reproduzir, aquele treinamento militar, que visa fazer o cara sofrer ali para reproduzir, de alguma maneira, a vida real da guerra, que eles vão estar inseridos. Um soldado se espera que vá para a guerra. E aí o pastor então disse que ele foi quebrado em seu orgulho por meio dessa injustiça que ele sofreu ali. Eu realmente não acho que essa é a função da igreja de um pastor. Porque apesar de ser um evento para-eclesiástico, é organizado por pastores e pela igreja evangélica. O evangelho é que é o martelo que os miúça apenha e que quebranta a gente. Não é um treinamento militar. Porque se for isso, aí a gente está indo para um caminho que não é o nosso.
Nós somos pastores, nós somos pregadores do evangelho, não capitão do BOPE. Um dos entrevistados disse que lá no retiro ele ficou cansado, achando que ele não ia aguentar, aí ele saiu da barraca e sentiu Deus falando com ele. E aí ele amanheceu zerado, ou seja, revigorado. O Shep conta outra experiência de um médico que era orgulhoso, não pedia ajuda, mas ali por estar tão cansado, por conta dos exercícios, ele pediu ajuda, pois as suas mãos estavam tremendo. Então isso para mim me soa como Nadab e Abiú. Já vou falar um pouquinho sobre isso. É como a manipulação das emoções para deixar a pessoa mais suscetível a uma ideia. O que acontece muitas vezes em muitas igrejas. Através da música, a melodia melosa, o pé de infinito, a luzinha apagada, palavras de ordem que sensibilizam. Tudo isso quebranta a pessoa, mas é um recurso psicológico, humano. É a cruz crua. Eu creio no poder do evangelho cru, simples. Ele sozinho. A cruz peladinha. Para mim, isso é evangelho. O Shep também explica que a ideia dos exercícios físicos, do treinamento militar exaustivo lá na montanha, é para mostrar que você pode. Se você pode isso, você pode qualquer coisa. Outra ideia também que eu acho muito errado. O que te quebranta? Não é o evangelho. Eu sei que eles vão dizer que é, não, mas tem evangelho lá também. Mas o que é que te quebranta? Não é evangelho puro. Não, tem que ser o evangelho mais exaustão física. O que te quebranta? É o evangelho? Não, é o evangelho mais o treinamento militar. O que te leva a crer que tudo é possível àquele que crê? O que te leva a ter uma fé genuína? Não é só o evangelho, é o evangelho mais exaustão física superada. Então isso me soa muito ruim. Paulo disse que quando ele pregou o evangelho, ele não usou de sabedoria de palavras. Não usou de sabedoria de palavras. O que significa isso? Que ele falava problema? É claro que não. Paulo está dizendo o seguinte, a minha pregação não estava baseada na sabedoria humana, nos recursos humanos. Então, lembra de Nadab e Abiú? 2 sacerdotes que morreram por oferecer fogo estranho? O que era o fogo estranho? O altar havia acabado de ser consagrado e aceso com fogo que veio do céu. Ele foi acendido com fogo que veio do céu. Mas eles então, Nadab e Abiú, ao invés de ir lá, naquele altar, e pegar o fogo que Deus acendeu, eles trouxeram fogo de outro lugar, que eles produziram. Então, a história de Nadab e Abiú é uma advertência para nós, mesmo muitas vezes bem intencionados. Porque não se nega que Nadab e Abiú eram crentes, escolhidos por Deus, mas eles falaram o seguinte, não, vamos fazer da nossa sabedoria aqui. Não precisamos do fogo que vem de Deus. Vamos, o nosso fogo, o que a gente produz. Essa é uma consideração que eu tenho. Que eu penso em relação a mim o tempo todo, como eu vejo isso nas igrejas. Uma vez um pastor veio à minha igreja, de uma igreja aí gigantesca, e nós começamos o culto com oração. Ele falou, por quê? Eu falei, sei lá, porque a igreja é casa de oração? Não, deixa alguém pintando aqui. E essa igreja é muito grande. E tem testemunhos. Ó, tá vendo a pessoa ali? Olha que legal, a pessoa ali converteu, parece que mudou. Mas que fogo é esse? Que fogo é esse? Nessa matéria aqui, a gente lê que o Shep é formado em marketing. Então, eu fico com esse receio. Eu fui ao encontro com Deus quando eu tinha 15 anos. Eu era ímpio, não queria nada. Mas no final teve lá, no encontro, tinha lá, também não podia contar, mas estou contando aqui, tem um negócio das cartinhas, que pessoas, seus parentes, enviavam para você. E eu não gostei de nada do evento. Até aquele momento da cartinha. Aí meu pai me escreveu uma cartinha, eu chorei que nem um... Chorei largado. E eu adorei o evento. Mas foi só por... Hoje, com 42 anos, eu olho para trás e eu penso, foi só por conta da cartinha. Foi só por conta da cartinha. Eu não estou nem dizendo que é errado, tá? Ter a cartinha lá, acho um negócio até legal. Mas eu estou dizendo o seguinte... Pode ser que você, por meio de algumas estratégias, que às vezes nem são tão erradas em si mesmas, mas você mexe com a emoção da pessoa, você toca a pessoa através de alguns recursos, e às vezes até psicológicos, mas não significa necessariamente que é evangelho. Você mexe com a pessoa, mexe com a emoção dela, e ela sai de fato impactada, mas não necessariamente que aquilo ali tem a ver com o evangelho de fato. Então essa é uma outra consideração. A terceira consideração aqui, a falsa ideia de neutralidade teológica. Você ouve vários das pessoas que divulgam o evento falando, não, isso aqui não é religião. Mas claro que é sobre Jesus. Jesus é o legendário número 1. Nem vou entrar no debate daqueles vivem falando, não, a gente não prega religião, isso é o de analfabetismo. Então tá bom. Se você crê em Jesus, o que você crê sobre Jesus? O que você crê? Isso é uma teologia. Então não tem neutralidade teológica. O que eu me informei é que o pastor é neopentecostal. A igreja dele, a Casa de Deus, é pentecostal. Sendo fato isso, o neopentecostalismo é um problema gigantesco. De qualquer maneira, não é neutro. Você tem uma perspectiva sobre Jesus, porque há várias perspectivas sobre Jesus hoje. Várias. Qual delas está correta? Então não há neutralidade. Tem ali sim um escopo teológico ali, que dá sustentação para o que eles fazem. E aí, olha, aqui tem uma coisa interessante. Não é um garoto propaganda do evento, que é corretor,
acho que é Ricardo o nome dele, ele disse que na equipe de voluntário tem católico e evangélico. Tem católico e evangélico. E olha que coisa, né? Vamos ver se eu acho aqui. Olha isso aqui, ó. Ele é indicado, não é indicado, mas a gente dá uma sugestão a ele para que ele possa buscar uma igreja, que ele possa estar servindo numa igreja, que ele possa estar levantando as mãos do seu pastor, do padre, Do pastor ou do padre. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que o cara vai para a montanha e um dos, acho que dos líderes do evento, fala, não, vá para a igreja, pode ser católica ou evangélica. Que evangelho é esse que a pessoa continua adorando ídolos? Ou, vamos lá, falando de outro modo, que evangelho é esse em que os próprios líderes acreditam que o catolicismo é a mesma coisa? Pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo. Então, já nem chama mais de protestante. Protestamos contra quem? Contra a Igreja Católica. Assista a minha série sobre o catolicismo, vocês vão ver que não tem nada a ver o catolicismo com o protestantismo. Portanto, eu fico sim com uma dúvida genuína que evangelho está sendo pregado lá. É o quê? É coach. A gente fica com base nisso aqui porque o coach é isso também. Para ele não faz diferença. E aí uma consideração. Uma consideração não do evento em si, mas de modo geral. O falso evangelho ele também produz mudança momentânea ou uma mudança exterior. As pessoas podem ter uma melhora momentânea e até um pouco mais duradoura sem que isso tenha de fato a ver com o evangelho, com o novo nascimento. Exemplo, Alcoólicos Anônimos. Muitos relatam que pararam de beber. Sabe o que é um pouco a ideia dos Alcoólicos Anônimos? O fundador dos Alcoólicos Anônimos entendeu duas coisas para se libertar. Primeiro, ele estava doente, o que a Bíblia contradiz. A Bíblia chama de pecado. Vício é pecado, não é doença. Segundo fator, que ele descobriu que o levou a se libertar do vício, que ele precisava de uma força maior, Deus. Mas onde ele encontrou essa força maior? No Espiritismo. Em sua biografia oficial, ele conta que os 12 passos vieram a ele por meio de comunicação espiritual, ou seja, por meio de demônios. Por meio de demônios. E mesmo assim, muitas pessoas dizem, eu parei de beber. Tá vendo? Uma mudança exterior nem sempre tem a ver com o evangelho. Eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso. Tem várias igrejas aqui no Brasil que adotam Celebrando a Recuperação. É um programa baseado nos Alcoólicos Anônimos. O Rick Warren trouxe essa desgraça. Tem igrejas aqui no Brasil, do Kivitz, a igreja da cidade. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso em outro vídeo. Me acompanhe. Uma outra consideração, e me faz ficar um pouquinho receoso em relação ao evento, é a quantidade de pessoas que pregam um falso evangelho, que foram e adoraram o evento. A quantidade de coaches também. Pablo Marçal, David Leonardo, quem mais? Me ajudem aí. O Pablo Marçal, inclusive, fez algo muito parecido, lembra? Quando ele levou o povo lá para a montanha. Quer dizer, aqui, né? Perto da minha cidade, aqui no Pico dos Marins. E qual era a ideia? Lembra disso? Testando os limites para mostrar que a pessoa podia. É a mesma essência. É por isso que muita gente chega até a falar dos legendários como algo coach. É uma dúvida genuína. É o que parece muitas vezes. Recursos aí do mundo coach com uma roupagem bíblica. Outra consideração é se de fato se há uma masculinidade estereotipada. É uma dúvida, não é uma afirmação, mas é uma dúvida, é o que me soa muitas vezes. A igreja tem percebido que o feminismo é uma guerra contra a família, é uma guerra contra o cristianismo e uma guerra principalmente contra a masculinidade. Por isso, surgiram muitos movimentos de masculinidade aí ao longo dos últimos anos. Alguns retiraram a sua ideia de masculinidade, não da Bíblia, mas do bar. Um linguajar chulo, tem que andar com cara amarrada, uma preocupação excessiva com a força física e alguma coisa nesse sentido aí. Não estou nem dizendo que tem linguajar chulo lá, não é isso. Mas é o que tem acontecido aí, um erro ao se definir masculinidade. Isso aí não é masculinidade bíblica. Nos legendários eu fico com uma dúvida mesmo. Se há ali uma masculinidade estereotipada. Como assim? De modo que ser homem é se você é uma espécie de soldado. Por exemplo, de onde vem o grito de guerra? Legendário, quem somos? Homens inquebrantáveis. Para que estamos aqui? Para fazer história. A serviço de quem? De Jesus. O que vamos fazer? Dar a vida por nossos amigos. Au, au, au. Da onde vem o au, au, au? Vem aqui, ó. Do filme 300. Que tem uma masculinidade. Pode ser. Veja, não é errado ser como um soldado brabo, fortão. É errado você achar que esse é o único tipo de homem. Então vamos lá, quer ver? Ó? Lembra dessa cena? Esqueci o nome do personagem. Me ajudem aí, escrevam aqui. Ele é um espartano. Esparta vai guerrear. E eles então se encontram com outro grupo de soldados. Esse outro grupo diz assim, tem pouco soldado aí com vocês, só 300. E aí ele começa a perguntar, o que vocês fazem? Qual a sua profissão? Ceramista.
Senhor. É ceramista, aí ele vai respondendo o outro lá e tal. E aí ele conclui, ó. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Ou seja, qual é a profissão deles? Esse Ahu é o grito de identidade. E nós somos soldados. Nós somos soldados. Isso é... E é algo que a gente vê ali, então, toda essa simbologia. O filme 300, ele retrata a sociedade espartana, em que a Esparta era uma cidade militarizada. Todo homem lá era um soldado. Aos 7 anos, o rapazinho já era retirado de sua casa para ser soldado. E a gente tem também, no Legendários, toda a questão militar. A roupa, o número legendário. Eu sou o número 2500. O Shep diz que isso é apenas a ideia de que você seja único, você se lembre, tá vendo? Eu sou o número 2550. Tudo bem, mas de fato isso aqui tem a ver com a identificação militar, que é por número. Então, eu fico com receio disso. Às vezes nem há intenção, mas fica lá um modelo estereotipado de masculinidade, que o homem é o guerreiro, é o fortão e que gosta de enfiar a cara na lama. Tem homens que são pacatos. Tem homens que são homens. Porque todo homem tem que ser corajoso, tem que ser disciplinado, tem que liderar sua casa, mas nem todos têm que ser soldados. Esaú era guerreiro, Jacó era um homem que cozinhava e era mais pacato, mas Jacó foi o escolhido. E não há indício de que Jacó era feminino. Ele foi um líder. E foi um líder corajoso. Vemos isso no dia em que ele volta para casa sabendo que seu irmão podia matá-lo, mas ele enfrenta o seu irmão, protege a sua família, deixa a sua família lá atrás, para que ela fique protegida, mas ele lidera. Então, para mim, a masculinidade bíblica mesmo é essa aqui. É o homem provedor, o homem que é o cabeça. Eu tenho uma série aqui sobre isso, sobre casamento. Assista. O homem é o líder da sua casa, lidera servindo, e isso a gente vê, pelo menos através das mulheres retratando isso, a gente também vê através de alguns líderes falando sobre o movimento da liderança que serve. Isso, de fato, é masculinidade. Mas o soldado em si, não. Uhul! Tem muito cabra macho aí. O cara é cabra macho, mas ele não quer enfiar a cara na lama. Por 1.600 ele prefere ir para um resort. Eu particularmente gosto de enfiar a cara na lama lá. Meu irmão, a gente tem uma vida de... O meu irmão é esse aqui, ó. Se vocês virem o meu irmão, barbudão, é... Então, assim, a gente sempre foi muito afeito aos esportes, esporte radical. Uma vez eu fui em um evento, aí tinha isso, era algo que eu lembrava o Legendário, enfiava a cara na lama, enfiava numa gruta, eu adorei. Mas não é isso que é de fato masculinidade. Isso não define masculinidade. Há princípios bíblicos que definem, eu já citei aqui. Mas há uma variedade dentro da masculinidade. Jacó era macho, mas ele era pacato e gostava de cozinhar. Por fim, precisamos sempre ter um temor genuíno de, primeiro, será que estamos sendo fariseu, aquele fariseu que critica o que Deus está abençoando? Isso é um temor. Mas segundo, eu não posso ser um pastor relapso, que não identifica o erro, que está se infiltrando. Então por isso que a gente quer analisar as coisas. Não adianta só chegar e falar, seu bando de fariseu. Não, a gente quer analisar. O feminismo, ele é contrário à fé cristã. Onde ele começou? Numa igreja evangélica. Pastores cederam espaço para a primeira reunião evangélica, feminista. Ou melhor, né, cederam para a primeira reunião feminista dentro de uma igreja evangélica. Talvez alguém dissesse para ele, está sendo muito crítico, você está enxergando o chifre na cabeça de cavalo aí. E aquele movimento que ali, tão incipiente, parecia tão bonzinho, hoje é um dos maiores adversários da fé cristã. Então a gente cabe sim a nós analisarmos tudo com o coração correto, simples como a pomba e astuto como a serpente. Às vezes a gente é maldoso como a serpente e estúpido como a pomba. A gente não pode ser assim. Mas cabe a nós querer analisar, entender as coisas. A gente tem também um receio, poxa Senhor, e se isso aí é um erro? Isso é uma coisa mais uma moda evangélica? Então são perguntas que a gente faz. Espero ter sido honesto aqui na minha análise. Se algum dado foi errado, quem é legendário, por favor, pode comentar aqui, a gente coloca aqui em cima. Mas é isso aí. E vocês, deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.